E hoje o nosso tema é Edificados em Cristo, o fundamento da igreja. E nós temos o texto bíblico, eu não sei se está ali, ok? O texto bíblico, Mateus 16, 15 a 18. Vamos ler esse texto? Vamos ler juntos? E vocês, perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus, feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está no céu. Nós cantamos isso há pouco, não foi? Esta verdade. Eu queria começar trazendo uma história. Aconteceu lá na Coreia do Sul, no ano de 1995. Havia um prédio de 5 andares chamado Sampong Department Store. E ele, de repente, sem mais nem menos, ele desabou. Em plena tarde, em pleno funcionamento. E ali mais de 500 pessoas morreram. E milhares de pessoas ficaram feridas. Depois daquela tragédia, os engenheiros, quando foram fazer a análise e a perícia, eles descobriram que o problema não começou naquele dia. O fundamento tinha sido mal calculado, pilares foram retirados ou afinados para dar lugar a mais lojas, e o prédio parecia forte, bonito, moderno, mas estava construído numa base, num fundamento errado. Tudo que estava em cima ruiu, porque o que estava embaixo não era seguro. Espiritualmente, isso também acontece. Se não estivermos construídos sobre a fundação correta, que nós cantamos aqui, que é Cristo, quando vierem os problemas, a nossa casa espiritual vai desabar. E a palavra de Deus diz que grande é a ruína. Por isso a importância de nós buscarmos fundamentar a construção da nossa vida espiritual sobre o fundamento, a pedra angular, como já foi falado, já foi ensinado aqui nas pregações anteriores, que é Jesus Cristo. E eu queria começar com uma pergunta, para que a gente faça essa reflexão. Em que eu realmente tenho construído a minha vida? Para pensar. É exatamente sobre isso que Jesus falava nesse texto aí em Mateus 15, 18. E também no texto que nós vamos ler depois, 1 Coríntios 3, 10 e 11. Eu não sei se já está aí na sequência, Aninha. Não, volta, depois a gente faz a leitura dele. Quem é o verdadeiro fundamento da igreja? Esse fato de Jesus ter ali escolhido os seus discípulos, caminhado com ele, a igreja de Cristo estava sendo fundamentada sobre ele, que é a rocha. E é interessante que Jesus vai perguntar, o que dizem que eu sou? Quem dizem que eu sou? Um profeta? Eles vão dizendo. E depois Jesus faz uma pergunta mais específica aos discípulos. Mas vós, quem dizeis que eu sou? E a resposta de Pedro e esse ensino de Jesus vão nos mostrar 3 verdades. Primeiro, Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E isso foi revelado a Pedro por meio do Espírito Santo de Deus. A segunda coisa, Jesus é o único fundamento sobre o qual a verdadeira igreja é edificada. E o terceiro ensino que vemos aqui, Jesus escolhe pessoas comuns, como eu e você, para participarmos
dessa edificação. Jesus escolhe pessoas comuns, como nós, para que nós possamos participar dessa edificação, da edificação da igreja. E esse diálogo de Jesus com os seus discípulos, ele acontece ali na cidade de Cesareia de Filipe. Ela ficava ao norte de Israel, era uma região muito próxima ao Monte Hermon, era um lugar estratégico. E ali se erguia um templo pagão dedicado ao deus Pan, que era adorado como deus da fertilidade e da natureza. Havia também altares e templos que eram construídos em honra ao imperador César. Ele era venerado como se fosse um deus. A cidade ali era um centro de idolatria. Ali várias crenças e várias religiões se misturavam. E é nesse ambiente ali, em Cesareia, carregado desse paganismo, que Jesus faz essa pergunta aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E é ali também que Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, vai fazer aquela revelação maravilhosa: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Em meio a tantos deuses falsos, em meio a tantos poderes humanos, Pedro proclama Jesus, o verdadeiro Messias e o verdadeiro e único Senhor. E Mateus, quando escreve no Evangelho, é mais ou menos entre os anos 60 e 70, e é dirigido aos cristãos de origem judaica. O objetivo era mostrar que Jesus é o Messias que fora prometido por meio das Escrituras, cumprindo as profecias do Antigo Testamento e estabelecendo o reino de Deus. E a primeira coisa que eu queria falar, abordar, é: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Esse ponto 1. A confissão, ela nasce da revelação, quando Jesus pergunta e Pedro responde: tu és o Filho de Deus, o Cristo, o Filho de Deus vivo. Essa é a confissão que a gente pode falar que é a confissão central da fé cristã. Cristo é o ungido, Cristo é o Messias prometido, Cristo é o Salvador das nossas almas, Cristo é o nosso Senhor. E Ele precisa ser muito mais do que somente o nosso Salvador. Ele precisa ser o Senhor das nossas vidas. Ele precisa ter o controle da nossa vida. Ele precisa ter o controle do nosso pensamento, dos nossos sonhos, dos nossos planos. Precisamos entregar tudo a Ele, para que Ele nos dirija, para que Ele nos ensine, para que Ele nos mostre o caminho. Filho do Deus vivo. Isso indica que Ele não é apenas mais um profeta, mas Ele é o Filho do Deus. E Jesus vai responder: bem-aventurado, verso 17, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi a carne e sangue que te revelaram, mas o meu Pai que estás nos céus. Ninguém reconhece Jesus de verdade apenas por meio da racionalidade, da inteligência. Precisa ser impulsionado pelo Espírito Santo de Deus. Ninguém reconhece Jesus por conta da tradição. É o Pai que revela o Filho. Não é meramente uma opinião religiosa, não é uma religiosidade, mas é o Pai. Isso é uma revelação divina, assim como foi para com Pedro. Ele se revela a nós hoje. E a Bíblia nos diz isso. Tem esses dois textos aí, João 20, 31. Vamos ler juntos? Este, porém, foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para ninguém se glorie. Crer que Jesus é o Cristo não é apenas concordar com o que a igreja está dizendo. É um milagre de Deus que é operado em mim e em você.
A Bíblia diz que nós não escolhemos o Senhor. Ele escolheu a você. Ele me escolheu. Nós somos alvo do amor e da misericórdia e da graça de Deus. Amém, queridos? Isso é maravilhoso. E é preciso que nós entendamos. Ele nos escolheu. Nós somos eleitos de Deus. A confissão de Pedro, ela é verdadeira. Mas Jesus não para naquela confissão. Ele mostra aquilo que ele fará. Ele vai edificar algo por meio dessa verdade que foi revelada a Pedro. Sobre essa afirmação, ele vai edificar a igreja. E às vezes há um entendimento equivocado de que é sobre Pedro que a igreja seria edificada. Mas era sobre a afirmação, sobre aquela revelação que Pedro recebeu de Deus e que ele expressa naquele momento. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É sobre essa sentença que Jesus está afirmando que a sua igreja será edificada. É sobre essa verdade. O segundo ponto que eu queria abordar, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Jesus é o único fundamento da igreja. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Amém, queridos? As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Somos nós, igreja do Senhor. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Temos duas imagens importantes aí. Pedro, Petros, significado pedra, pedrinha pequena. Esta pedra, Petro, rocha firme e maciça. A maioria dos estudiosos entende que a rocha principal não é a pessoa de Pedro isolada, mas a verdade que ele acabou de confessar, Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro é uma pedra como tantas outras pedras, mas Cristo é a rocha. É a pedra fundamental. Ele é o tudo. Ele é o começo, ele é o fim. Ele é o alfa e o ômega. 1 Coríntios 3, 10 e 11 vai dizer: segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio construtor, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja que cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Paulo afirma aqui que ele é o único fundamento. Paulo se vê como construtor, mas ele deixa claro, o fundamento já está posto, é Jesus Cristo. Ninguém pode criar, pode apresentar um outro fundamento. É o único, Cristo é o único fundamento. Edificarei a minha igreja. E Paulo vai dizer, eu só construo, mas eu construo em cima desse fundamento, que é Jesus Cristo. Paulo foi um fundador de igrejas. E ele está dizendo, eu construo, eu fundo igrejas, mas eu faço no fundamento, no único fundamento, que é Jesus Cristo. E quando a igreja ela é edificada sobre esse fundamento, as portas do inferno não prevalecem contra ela. Quando Cristo é o fundamento. E Pedro mais tarde, lá em Atos 4, versos 11 e 12, ele vai dizer que Jesus é a pedra que foi rejeitada e ela se tornou a pedra principal. Apesar de ter sido rejeitada, ela não deixou de ser a pedra principal. Então, ainda que Jesus seja rejeitado, ele ainda continua sendo Jesus, o fundamento da igreja. Você creia nessa verdade ou não?
Ele continua sendo Jesus, o Senhor dos senhores. A igreja não foi fundada em Pedro, em Paulo, em nenhum pastor, nem foi fundamentada sobre as tradições humanas, por exemplo. Também não foi firmada e fundada sobre as nossas experiências emocionais, mas ela foi fundada exclusivamente em Cristo, único fundamento, a pedra angular. Quando a igreja começa a colocar como centro doutrinas humanas, líderes carismáticos, determinados movimentos, estilos, interesses políticos, ela está mexendo no fundamento. E quando um cristão baseia sua fé na minha história de igreja, na sua história de igreja, no meu cargo, nas minhas experiências passadas, está construindo em cima de si mesmo. O egoísmo começa a tomar força. A pessoa começa a ser o Deus de si mesmo. Está construindo a sua fé sobre um fundamento errado. E a tendência é a destruição, é a queda. Terceiro ponto, querido. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. A vitória vem daquele que é o fundamento vivo, Jesus Cristo. Está lá no verso 16, capítulo 16, verso 18b, que diz: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Inferno aqui é Hades, é o lugar dos mortos. Portas aqui simbolizam poder, autoridade, resistência. Jesus está dizendo que nem a morte pode deter o avanço da igreja. Nós cantamos isso hoje. Coliseu não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja. Força nenhuma pode parar a igreja do Senhor. Porque Ele é o fundamento. Aquele Cristo ressuscitado, Ele não é um líder morto. O apóstolo Paulo vai conectar isso à obra de Cristo. Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. 1 Coríntios 15, 55 a 57. Paulo vai falar aqui: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, inferno, a tua vitória? Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele quem dá a vitória na caminhada cristã, para mim e para você. É Ele quem faz a igreja permanecer edificada. É Jesus Cristo quem nos dá a vitória a cada dia. Ao longo da história, queridos, igrejas sofreram perseguições. Cristãos foram presos. Os discípulos do Senhor foram martirizados. Sofremos com ataques ideológicos. Mas a igreja verdadeira, ela nunca foi destruída. Porque o seu fundamento não é poder humano, não está em instituições, e sim no Cristo vivo. Na sua vida, a morte não tem a palavra final. O pecado não tem a palavra final, porque o fundamento é Cristo, o Filho do Deus vivo. Se o fundamento é Cristo, queridos, até a morte se rende. E a pergunta é: quem Ele escolhe para participar dessa obra? Aí nós vamos entrar no discipulado, no ensino. Vamos voltar a Mateus 28, ide, fazei discípulos de todas as nações, ensinando, batizando. Vamos cumprir a nossa missão como igreja. A igreja que está fundamentada, edificada sobre Cristo, é a igreja que cumpre a sua missão. Amém?
O último ponto, o quarto ponto, diz: os discípulos e nós, pedras vivas escolhidas por Deus. Receba essa verdade. Você é uma pedra escolhida, uma pedra viva, escolhida por Deus. Nós não estamos mortos, nós estamos vivos. Nós ressuscitamos, nós recebemos uma nova vida, nós somos nova criatura em Cristo. Tomemos posse disso. O velho homem já se foi, já morreu, ficou para trás. Tudo se fez novo. Nós somos nova criatura em Cristo Jesus. E Jesus escolhe 12 homens comuns, pescadores, cobrador de impostos, gente que não tinha currículos impressionantes. E eu fico imaginando, se fosse no nosso contexto atual, e se fôssemos usar os nossos critérios, talvez nenhum daqueles 12 fossem escolhidos por nós. Porque o nosso critério é diferente do critério do Senhor. E a Bíblia diz que Deus vê o coração. Quando Davi estava para ser escolhido como rei, os irmãos de Davi, alguns deles eram fortes, formosos, guerreiros. E Deus vai dizer assim: não é nenhum desses. Você não vê como eu vejo, porque eu vejo o coração. E eu queria dizer para você essa noite: Deus tem visto o seu coração. Deus olha para você. Deus conhece o seu coração. Deus olha para a igreja. Deus conhece a igreja. E Deus sabe sobre qual fundamento a igreja está sendo edificada. E eu posso afirmar com convicção que a primeira igreja batista de Aracaju, ela está edificada sobre a rocha, sobre a pedra angular, que é Cristo Jesus nosso Senhor. Amém, queridos? Atos 4:13 vai dizer: então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras, indoutos, se maravilharam e reconheciam que eles haviam estado com Jesus. E Paulo explica a lógica de Deus em 1 Coríntios 1, de 27 a 29. Deus escolheu as coisas loucas, fracas e desprezíveis, para que ninguém se glorie. E é por isso, queridos, que às vezes você vê uma pessoa humilde, iletrada, mas que quando para pregar, é uma bênção, porque a unção não vem dele, vem do Senhor, é do Espírito Santo. É Ele quem fala, não somos nós. Porque quando vem de nós é só um mero discurso, é só retórica. Mas quando nós recebemos do Espírito Santo de Deus, toca os corações. E é uma palavra que vai e não volta vazia, ela dá frutos. Efésios 1, 4 e 5, diz que Ele escolheu em Cristo, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis. E quando a gente lê isso aqui, nós precisamos ler e apropriar dessa verdade com muita responsabilidade. Porque nós somos chamados para sermos santos e irrepreensíveis. Os irmãos têm noção do que é ser irrepreensível? Vocês lembram quando os governadores lá da Babilônia procuraram encontrar uma falha em Daniel? E o texto vai dizer que eles não encontraram falha em Daniel, porque ele era irrepreensível. Homem de Deus, temente a Deus, obediente a Deus. Nós somos chamados, eu e você que aqui está essa noite, nós somos chamados para sermos irrepreensíveis, santos, separados para o Senhor, para a realização da sua obra. 1 Pedro 1, 15 e 16, ele vai falar que nós também somos chamados para ser santos, porque aquele que nos chama é santo.
Sede santos, porque eu sou santo. Mas às vezes, querido, nós somos santos até o limite que o irmão pisa no nosso calo. Aí a santidade sai voando pela janela. Estou falando alguma bobagem? Ou isso não acontece aqui? Somos santos até que alguém nos contrarie. Aí parece que a gente usa uma capa de crente descartável. Ele falou assim, agora fica aqui de lado, crente, que agora eu vou para a carne. Mas o Senhor nos chamou para sermos santos e irrepreensíveis. Se os discípulos falharam, Pedro negou Jesus, Tomé duvidou da ressurreição de Jesus. Quando Jesus foi preso, todos fugiram. Aqueles homens caminharam com Jesus durante 3 anos. E eles falharam com Jesus. Eles falharam com Jesus. Mas olha que coisa maravilhosa. Eles falharam com Jesus, mas Jesus não desistiu de nenhum deles. Assim como Ele não desiste de nenhum de nós. Amém? Ele não desiste de nenhum de nós. Mesmo com as nossas falhas, mesmo quando somos repreensíveis, mesmo quando não somos santos, Ele não desiste de mim nem de você. O Senhor não desistiu daqueles homens que falharam, mas Ele os transformou em testemunhas que vão testemunhar até os confins da terra. E nós somos chamados, mesmo com as nossas falhas, mesmo com as nossas imperfeições, nós somos chamados para sermos testemunhas do Senhor até os confins da terra. Quero trazer uma história. É uma história verídica. História de uma pedra, chamada uma pedra improvável. No ano de 1855, lá na Inglaterra, um jovem chamado Hudson Taylor decidiu obedecer ao chamado de Deus para levar o evangelho à China. Ele não era rico, ele não tinha apoio de grandes instituições. Muitos cristãos da época achavam aquela ideia imprudente e muito radical. Mas ainda assim, Hudson partiu com poucos recursos, confiando no recurso mais importante que ele tinha, Jesus Cristo, o fundamento. E ele entendeu que aquele fundamento era suficiente para o que ele pretendia fazer. E aquele homem enfrentou doenças, perdas, críticas, falta de recursos, mas ele não desistiu. Permaneceu construindo sua vida e o seu ministério sobre Cristo, o fundamento. Não sobre garantias humanas, não sobre apoios humanos. O resultado foi o nascimento da China Inland Mission. Milhares ouviram o evangelho em regiões que nunca tinham ouvido falar de Jesus. Hoje a igreja chinesa, mesmo estando sob forte perseguição, é uma das igrejas que mais cresce em todo o mundo. E tudo começou com aquela pedrinha improvável. Quem sabe você também não é uma pedra improvável que vai fazer a diferença no mundo. Se coloque à disposição do Senhor para que Ele possa te usar. Hudson Taylor costumava dizer que a obra de Deus, feita à maneira de Deus, nunca ficará sem o suprimento de Deus. Se nós estamos fazendo a obra do Senhor, à maneira do Senhor, a nossa obra, a realização dessa obra que cabe a mim e a você, nunca ficará sem o sustento do Senhor. Às vezes parece difícil, às vezes a gente desanima, mas nós precisamos entender que nós estamos fundamentados sobre a rocha, que é Jesus Cristo, a pedra angular. Hudson era só uma pedra pequena, mas ela estava firmada em um fundamento inabalável.
Deus segue, queridos, ainda hoje, usando pessoas comuns, pessoas quebradas, pessoas com limitações, para que a sua igreja seja edificada. Desde que ela esteja sobre o fundamento certo, porque aí ela permanecerá de pé. Para concluir, 4 pontos. Primeiro deles, Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa confissão revelada pelo Pai é o coração da nossa fé e a porta para a vida eterna. Segundo, Jesus é o único fundamento da igreja. Ninguém pode lançar outro fundamento além do que já está posto, que é Jesus Cristo. 1 Coríntios 3,11. Toda edificação que não está sobre ele, mas cedo ou mais tarde, desaba, vai ruir, vai cair. Terceiro, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Nem a morte, nem o pecado, nem o Hades podem destruir aquilo que Cristo edifica. A vitória é garantida, porque o fundamento está vivo. Cristo Jesus, nosso Senhor, que morreu na cruz, que ressuscitou e que vive e reina eternamente, está vivo e é o nosso fundamento. Jesus, quarto e último ponto, escolhe pessoas comuns. Jesus escolhe a mim e a você. Essa semana eu estava comentando com um grupo de amigos. Eu sou uma pedra completamente improvável. Quem me conheceu na adolescência e juventude jamais imaginaria que hoje eu estivesse sendo um pastor. Mas isso é determinado por Deus. A última palavra sobre a sua vida não é das circunstâncias, é do Senhor. Não acredite naquilo que dizem que você é. Às vezes, palavras que você recebe jogam a sua autoestima lá para baixo. Não acredite. A última palavra sobre a sua vida, sobre quem você é, sobre quem você vai ser, é do Senhor Jesus Cristo, o firme fundamento da nossa fé. Amém, queridos? É Jesus quem determina o nosso futuro. Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de bem e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. É o Senhor que sabe aquilo que é melhor para mim e para você. Amém? Você crê nessa verdade? A sua vida, o seu futuro, quem você é, está nas mãos do Senhor Jesus. Não está nas mãos das circunstâncias. Não está em palavras que muitas vezes, palavras de maldição que são lançadas contra você, elas não prevalecerão se a sua vida estiver sobre o fundamento que é Jesus Cristo. É Ele quem determina quem você é e quem você será. Queria, sim, queridos, orar nesse momento, colocando a nossa vida diante do Senhor. Olha, bati recorde, falei em 34 minutos. Eu prometi 1 hora, não foi? Então tá tudo bem, né? Até porque eu gastei muito da minha voz hoje torcendo pelos meninos lá. Mas olha, queridos, eu creio que nós viemos aqui, não foi para uma diversão no fim de semana, nesse sítio maravilhoso, com essa água mineral maravilhosa, para ouvir esses pregadores maravilhosos, né? Júnior, pastor Paulo, pastor Marcos. Nós viemos aqui porque Deus preparou esse banquete para mim e para você. O Espírito Santo do Senhor está aqui conosco. Desde o primeiro momento que nós pisamos os pés aqui. Ele está aqui. Ele veio falar com você. Ele tem falado com você. Ele vai continuar falando com você. Se permita
ouvir a voz do Senhor. Se permita fazer uma reflexão sobre a sua vida e analise sobre que fundamento você tem construído a sua vida. Se for qualquer outro fundamento que não seja Jesus, dobre seu joelho, se renda a esse Jesus maravilhoso, que tem a última palavra sobre a sua vida. Talvez você tenha chegado aqui com as esperanças já no lixo. Talvez você tenha chegado aqui com o seu relacionamento conjugal esbagaçado, sem esperança. Talvez você tenha chegado aqui com a situação financeira desesperadora. Talvez você tenha chegado aqui doente. Eu queria reafirmar para você nessa noite a última palavra sobre o seu casamento, sobre a sua saúde, sobre a sua finança, sobre a sua carreira, é de Jesus. Ele está no controle de todas as coisas e Ele tem o melhor para você. Apenas creia e deixe Jesus agir na sua vida. Peça ao Senhor nessa noite que Ele arranque de você tudo aquilo que não tem a ver com Jesus. Que Ele arranque de você, da sua vida, tudo aquilo que tem atrapalhado a sua comunhão, a sua intimidade com esse fundamento maravilhoso. Edifique a sua vida e a sua fé sobre o Cristo, o Filho do Deus vivo. Feche os seus olhos.